Olá, bom dia. Vim aqui hoje porque eu precisava me pronunciar a respeito do Dia das Mães. Esses dias são dias que a gente faz muitas reflexões, não é? E eu queria compartilhar com vocês o que eu penso sobre isso, da importância desse momento, desta reflexão e o que está por trás, né? O que está além de festas, presentes, datas, almoços, todas essas coisas. Vou compartilhar aqui o nome do nosso estudo para que mais pessoas possam acompanhar conosco, né, sobre o que é que nós vamos falar hoje. Sejam todos muito bem-vindos e hoje nós vamos refletir, gente, sobre a maternidade como um ensaio evolutivo. Afinal de contas, qual é o propósito, não é, universal, o propósito divino para que a maternidade exista, né? Qual é o propósito de termos que nascer mulheres e pessoas só virem ao mundo via gestação? Né? Isso não é à toa, isso não é aleatório. Em cada mundo, em cada planeta, esse processo de geração da vida tem um jeito de ser. Na Terra funciona assim, não é? Vem com a participação masculina, mas via corpo feminino. E esse corpo feminino, né, ele está a serviço de um espírito e em evolução. Desde o momento em que nós somos criados pela divindade, tudo converge, todas as experiências convergem para a evolução. E faz parte do processo evolutivo, não é? Aprendemos a desenvolver determinadas habilidades, determinados conceitos do espírito que a maternidade favorece. Por uma questão social, hormonal, não é? De vínculo com aqueles espíritos reencarnantes. Então, todo o processo evolutivo da raça humana, neste momento, esta raça atual, né, que nós estamos com ela, esta raça humana tem como meta primordial o desenvolvimento do amor incondicional. E se vincula muito essa ideia de amor incondicional à questão da maternidade. É muito mais fácil, pelos laços consanguíneos, desenvolvermos esse aspecto. Então, na sabedoria divina, na pedagogia divina, nessa perfeição que é a vida e que a gente demora tanto a reconhecer, a gente vem nascendo trocando de papéis. Ora homens, ora mulheres, não é? E vamos trocando também de propósitos. Em algumas encarnações, nós temos um firme propósito, um firme compromisso com a maternidade. Em outras, eu digo com a maternidade direta, né, fisiológica. Em outras experiências, nós temos um firme propósito com a maternidade indireta. Né? Pessoas que não geram, que não gestam outras pessoas, mas que cuidam. E que cuidam muito, tanto pelo processo adotivo, quanto cuidar de sobrinhos, de parentes, de pacientes, de um aglomerado de pessoas que estão junto dela, para que ela tenha esta oportunidade de exercer as qualidades intrínsecas da maternidade, que nós vamos falar sobre elas daqui um pouquinho, não é? Mas o que é este amor incondicional? Que a gente fala tanto nele, né? Ah, tem que amar o amor incondicional. Jesus veio falar de amor incondicional. Amor incondicional quer dizer um amor sem condições. Um amor que existe enquanto vibração, enquanto padrão de conduta. Se eu coloco condições para o meu amor, né? Ele é uma forma de amor ainda imatura. O amor que coloca condições, por exemplo, eu só gosto de você se você se você me obedecer, se você torcer para o meu time, se você seguir a minha religião, se você seguir a minha carreira,
Se você for diferente e pensar diferente de mim, então eu já não tenho como gostar de você. Então esse amor é um amor ainda amadurecendo. É um amor ainda que demanda muito tempo, muito trabalho interno. Eu costumo brincar quando a gente estuda sobre os chakras, né? Que esse é um amor do umbigo, é um amor do ego. Né? É o amor que coloca condições. Então, se você roubou, se você matou, se você me ofendeu, eu não gosto mais de você. É um amor do umbigo. O amor, para ser incondicional, ele tem que estar no padrão do coração, que é um amor que ama o ser e não as ações do ser. As ações do ser podem ser condenáveis, podem ser repreensíveis, podem ser horrorosas e têm que ser contidas. Isso tem que ser contido. Mas o ser, se você é capaz de amar o sujeito para além das suas atitudes, então você está desenvolvendo o amor incondicional. E a paternidade, ela traz esta oportunidade, não é? Existem muitas etapas no desenvolvimento desse amor, muitas etapas. A gente não, porque se tornou mãe, já ama. A gente não é assim. É um exercício danado e não é um exercício fácil. Quando a gente engravida, a gente não sabe quem é aquele ser que está chegando. Porque os nossos filhos são espíritos. Antes de virem através de nós e serem aquele bebezinho bonitinho, fragilzinho, eles são espíritos e eles têm toda uma história pregressa que nós não sabemos qual é. Graças a Deus. Histórias que muitas vezes nos envolvem karmicamente, positiva ou negativamente, não é? Mas Jesus nos disse, na casa do homem nascerão seus inimigos. E esses inimigos nascem através de nós. Mas nascem amigos também. Nascem anjos. Nascem pessoas que vêm num compromisso dármico. Falar de amor é importante falar de karma e dharma, né? O amor kármico é aquele amor que um deve para o outro, então eles vêm para resgatar arestas. Aí é quando a gente tem aquele tanto de problema, uma discordância, aqueles conflitos imensos, porque um deve para o outro. E em termos de encarnação, gente, a gente nunca sabe quem atirou a primeira pedra. Se nessa encarnação seu filho veio te provar e te testar, não caia nessa de dizer, então no passado ele me feriu. Não, porque a gente nunca sabe onde que essa história começou. Porque os papéis vêm se trocando, vocês entendem? Então todos os problemas que nós temos em relação à família, você com a sua mãe, não é? Você com a mãe da sua mãe, com as suas avós, você com seus filhos, podem ser kármicos, ou seja, nasceram no mesmo lar, para que os laços consanguíneos facilitassem o desenvolvimento do verdadeiro amor, que é o amor incondicional. Mas existem também as relações dármicas, que são almas afins, almas parceiras, almas amigas, que nascem na mesma família, às vezes mãe e filho, às vezes irmãos, às vezes marido, vêm juntos essas pessoas com relações dármicas, que não se devem tanto, né? Falar que não deve nada para ninguém é muito complexo isso, mas que não se devem tanto, mas que vêm juntas, uma contribuindo para a evolução da outra. Olha que coisa bacana. Elas vêm cumprir, não é? Uma missão com o mundo e não entre elas. Com o mundo, às vezes com a própria família. Então, esse espírito que nasce através de nós, a gente não sabe quem é. E nem que relação vai ter com a gente. E isso acontece por misericórdia divina.
para facilitar a nossa evolução, porque a gente só consegue evoluir, gente, se a gente consegue desenvolver o amor na sua forma mais plena. Sem isso, não adianta o desenvolvimento intelectual, material, racional e nem espiritual. Se não adianta você ficar rezando, meditando, levitando, se você não consegue minimamente amar incondicionalmente. E a maternidade é um ensaio para isso. Porque o objetivo é o amor incondicional universal. Esse é o objetivo. Aí a gente ensaia dentro de casa. A gente ensaia com os que estão mais próximos, a gente ensaia com aqueles que vêm através de nós, e é muito mais fácil você amar o seu filho. Ah, eu amo meu filho, pelo meu filho eu dou minha vida, não é? E isso é verdadeiro. Mas a evolução está quando você transforma esse amor que você tem pelos seus para a capacidade de compartilhar este amor com todos. Neste momento nós damos um salto evolutivo. Nesse momento nós atingimos a meta evolutiva. Nesse momento nós conseguimos entender o pensamento do Cristo, quando ele estava lá, né, falando com as pessoas e tal, de repente um monte de gente com ele, aí eles falaram, ó Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá, você quer que mande entrar? Ele falou, aqui, quem que é minha mãe? Quem que são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos que fazem a vontade do meu Pai, ou seja, chega num ponto de amor incondicional. Ele estava falando que ele não amava a mãe dele, nem os irmãos dele, não, tem gente que interpreta assim, mas não é real. Ele quis dizer que naquele momento de amor incondicional, todos eram iguais. E essa é a nossa meta evolutiva da raça humana. E a maternidade, gente, é uma linda oportunidade para isso. É uma oportunidade. Quando você consegue amar os seus, principalmente filho, que é mais fácil, o laço é um exercício para que um dia, com consciência, a gente consiga extrapolar para todos. Olha, o dia que você amar todas as crianças, todos os jovens, todos os seres, com o mesmo amor que você consegue amar seus filhos, seus sobrinhos, seus netos, não é? Então, nascemos num núcleo pequeno, familiar, para ensaiar a meta maior, não é? Para ensaiar. E existem muitos tipos de amor maternal, não é? Hoje, muitas pessoas optam por não ter filhos, né? Por não gerar filhos. É uma opção. Mas pode observar que todas elas, de alguma forma, porque isso é intrínseco à natureza humana e principalmente à natureza feminina, faz parte de nascer num corpo feminino, a necessidade de desenvolver o amor maternal, que pode ser pelos animais, que pode ser pelas plantas, que pode ser pelas pessoas, né? Seja em qualquer exercício que for, dentro de uma casa espiritualista, dentro de um contexto qualquer. Então, o exercício da maternidade não está intrinsecamente dependente de ter gerado um filho ou não. Mas é exercer este cuidado, que quem que é a mãe? Mãe é a madre. A criança é gerada numa mandala, que é o útero, que é a bolsa, que representa a terra, que representa a Gaia, que representa a unidade. Quando nós estamos gestando, e é uma delícia... Eu tive 2 filhas, queria ter tido mais. Eu tive 3 gestações, não desenvolveu até o fim. Mas eu tive 3 gestações e 2 lindas que estão comigo até hoje. E é um momento muito mágico de unidade. Chega um momento que os dois se harmonizam.
Agora, isso é fácil desde o começo? Lindo, romântico, né? Não! A maternidade pressupõe muito conflito. Conflito de você, com as suas razões, conflito com seus traumas, com seus medos. A maternidade faz a gente se deparar com muita sombra em nós. Você tem que abrir mão de um corpo, às vezes arrumadinho, né? Aí vai cair o peito, vai despencar a barriga. A sexualidade fica toda esquisita durante a gestação, uma insegurança danada. Você não sabe quem que é aquele ser que está chegando, se ele vai gostar de você, se ele não vai gostar de você, se vai ser uma pessoa legal, você não sabe nada. E por mais que a gente se prepare para este momento, queridos, a gente nunca está pronta. E eu digo por mim, eu tinha por objetivo de vida ser mãe, desde sempre. Desde sempre, o objetivo principal da minha vida era ser mãe. Nada eu quis mais do que isso. Eu me preparei para ser mãe, eu fiz um curso de magistério conscientemente para aprender a lidar com crianças. Eu fiz um curso de enfermagem conscientemente para saber lidar com crianças. Não é? Estudei yoga, pratiquei yoga durante a gestação, lia o evangelho todos os dias para elas, contava historinhas, gestando, cantava, tudo. Gente, isso evitou conflito? Não. Essas coisas podem ter dado suporte para passar e sobreviver a eles, né? Porque os conflitos existem, por quê? Porque não existe evolução sem provas. Alguém aí já passou por algum curso, por alguma formação sem fazer prova? Sem ter exercício difícil e desafiador? Não existe. A evolução humana nesse momento em que nós estamos pressupõe ter provas. E eu digo para vocês, gente, a maternidade é uma escola das mais difíceis que um ser humano pode enfrentar. Porque você não lida só com o outro, você lida com os seus conflitos, com os conflitos do outro, com os conflitos que essa soma gera em todo o contexto familiar. E sem o exercício do amor, sem o embasamento do evangelho, sem a solidez de uma intenção coerente, de uma intenção correta, eu digo, a gente sucumbe. Sucumbe no ego, na vaidade, no orgulho, na preguiça, no medo. E não é simples. Então tem algumas habilidades que nós precisamos prestar atenção para desenvolver o arquétipo da mãe, desenvolver a habilidade de ser mãe. Né? Eu trouxe algumas aqui para a gente refletir. A primeira habilidade, gente, é do autoamor. A gente só dá o que tem. E é muito comum, e eu vivenciei isso, tá? Eu vivenciei isso, que é aquela coisa, eu esqueço de mim para cuidar só do meu filho. Burrice. Ninguém dá o que não tem. Então, quanto mais eu me amo e mais eu cuido de mim, mais condições eu tenho de cuidar daquele ser ou daqueles seres que estão à minha volta. Então, o primeiro desafio, não é? É se incluir nos cuidados diários. É se amar o suficiente para ter em abundância e repartir. Eu demorei muitos anos para conseguir isso, para entender isso, porque ninguém nos diz, né? Todo mundo só fala, a mãe é dedicada, a mãe tem que cuidar. E eu era extremada, eu era uma mãe, meu Deus do céu, eu era extremada no cuidado com as meninas. E esqueci de mim. Destruí um monte de coisas, inclusive a Sheila mulher desapareceu. Eu só existia a mãe, doida, desesperada. Hoje eu faria diferente. Eu espero que na próxima encarnação, se eu nascer mulher e se eu for ter essa experiência, que essa memória permaneça, por favor, que esse aprendizado não se perca. Se eu começasse hoje, eu ia cuidar de mim, junto com elas, não é? A dedicação, ela tem que ser proporcional à necessidade do outro.
É óbvio que é um bebezinho totalmente frágil, você tem um nível de dedicação diferente do que um de 20 anos, não é? Isso não diminui o amor, tá, gente? O amor é o mesmo. E um dos grandes erros de muitas mães é querer dedicar a criança de 10, de 15, de 20, 50, o mesmo desvelo do que do bebê, né? E elas sofrem, né? Porque a gente se prepara muito para ser mãe de neném. Isso aconteceu comigo. Eu queria ser mãe de neném. Aí de repente não tinha mais neném. Aí você não sabe como agir, né? Então a habilidade também de adaptação aos momentos e à necessidade que está sendo exigida. Empatia. Gente, olha, empatia é diferente de amor. O amor é o sentimento de unidade, de você querer bem. Só que muita gente faz isso sem empatia. O que é empatia? É a capacidade de se colocar no lugar do outro. E muitas vezes a gente não faz isso. A gente quer cuidar daqueles que nós amamos a partir do nosso ponto de vista, da nossa necessidade, das nossas verdades, daquilo que é real para o nosso ego. Quando a gente consegue se colocar no lugar do outro e pensar como o outro, mesmo que a ação seja a mesma, o jeito de fazer vai ser diferente. Então, quando a mãe consegue desenvolver empatia com a criança, ela vai entender que a criança não está fazendo nada para magoá-la, não é nada pessoal. É um problema que ela está vivendo. Aí ela sai do ego, da culpa. Oh, eu não sou uma boa mãe. Ah, não, isso é um problema do outro. Coloque-se no lugar do outro. O amor incondicional pede isso. Se colocar no lugar do outro para entender como o outro pensa, como o outro sente e você saber conduzir a relação a partir deste ponto. Olha que aprendizado lindo, é difícil e necessário. Um dos maiores desafios da maternidade é o desapego. Gente, amar com desapego. Oxe, que trem difícil. A gente quer amar e reter, comandar, não é? Controlar a vida da pessoa. E a gente já começa o exercício da maternidade tendo que desapegar, que você já tem que pôr o bichinho pra fora. Que se deixasse, ficava lá dentro de você. Tava mais fácil. Aí ele vai pro mundo. Aí o primeiro momento ele fica ali só grudadinho, bebê e tal, de repente é outro desapego, ele vai para a escola. Já dá um... Ai, não é fácil levar filho para a escola, gente. Ele vai para a escola. Dali um pouco, ele começa a sair com amigos. E um dia ele vai embora para cuidar da vida dele, graças a Deus. Criar seu próprio caminho, ter seus próprios filhos. E a gente vai parindo a cada etapa. A gente não pare filho uma vez só, tá? A gente pare filho muitas vezes. E cada parto é mais dolorido que o outro se você não exercitou o desapego. No final eu trouxe um poema, né, que fala sobre esse desapego tão necessário para que a gente seja participante e não controlador da vida daqueles a quem amamos, não é? Avaliação processual. Gente, isso é um termo da pedagogia, mas que se a gente traz para o nosso exercício de maternidade, fica muito legal. O que é avaliação processual? Não esperar danar tudo para reavaliar o processo, não é? A cada dia você olhar para a sua educação, para a sua relação e ver, está funcionando? Essa abordagem, essa estratégia que eu estou traçando com meu filho, está funcionando? Que às vezes não está e você precisa mudar. Você, mãe, precisa mudar, você, cuidador, precisa mudar. Às vezes mudar um jeito, mudar uma estrutura, não é? A gente tem que ir adaptando, mesmo porque, como eu falei, cada etapa do crescimento do filho, ele demanda uma atitude sua diferente.
E qual é o termômetro para a gente saber se está no caminho certo ou não? Eu sempre digo isso aqui. O termômetro é a paz de espírito. Se o seu espírito está em paz, mesmo no conflito, mesmo com o menino brigando, desobedecendo, né? Chega um momento que parece que eles vomitam tudo que você ensinou, fazem tudo o contrário, você pensa, oh meu Deus, falhei, fiz tudo errado, que mãe nunca se perguntou isso, né? Onde é que eu estou errando? Minha filha mais velha tinha uma personalidade tão forte, tão forte, tão forte, que ela com 3 anos eu já estava nesse conflito. Eu tô, meu Deus do céu, não vou dar conta. Não vou dar conta. E aí é que entra uma outra habilidade, que é a habilidade de se reconhecer falível, de se aceitar falível, de se aceitar humana e pedir ajuda na hora certa. Mãe precisa de ajuda. Mãe precisa de muita ajuda. De ajuda organizacional, casa, né? Esses trabalhos assim, comida, roupa, aquela coisa toda. E mãe às vezes precisa de ajuda profissional. Terapeutas, psicólogos, médicos, não é? Pessoas que a orientem. Mãe precisa de ajuda espiritual. Porque, gente, eu digo para vocês, e eu digo isso de cadeira, de experiência, sem fé fica muito mais difícil. Oh, meu Senhor, quantas vezes eu busquei na oração, no Evangelho, uma palavra de consolo para os conflitos que eu estava passando. Quantas vezes, quantas vezes, quantas vezes. Quantas vezes eu precisei buscar orientação espiritual mesmo, através seja de uma psicografia, de uma conversa com um amigo espiritual, porque sozinha a gente não sabe. De repente, você é a única e principal responsável pela vida da pessoa que você mais ama. E a estratégia que você acha que era melhor não está dando certo. Ou você acha que não está dando certo, não é? E como agir, aonde buscar, né? Se a gente não se liga com o divino, porque o divino conversa com a mãe de uma forma muito direta, conversa com todo mundo, tá? Gente, mas com a mãe tem uma ligação mais imediata. Oração de mãe, gente, é algo muito potente. Oração de mãe é algo que atinge graus de alta frequência de amor. Por isso a ligação com o divino fica mais rápida e mais efetiva. Então não tem como você trilhar este caminho sem fé. E eu não estou falando assim só de religião. A religião é um caminho de fé, mas não é o único. Não é o único. É a filosofia, seja o caminho que for, o importante é que você, sem a intervenção da divindade, fica muito mais difícil. Então, mães, não abram mão do recurso da oração. Não abram mão. É o recurso, é a sua arma, né? A sua ferramenta mais potente. Agora busquem ajuda aqui também. Porque aqui você pode encontrar nas terapias holísticas, seja através de um floral, de um reiki, de uma numerologia, para entender seu filho. Tem um processo da numerologia super legal que chama sinastria. Na sinastria, a gente faz um paralelo entre uma pessoa e a outra. Muita gente acha que sinastria é só para amor, relação afetiva, assim. Não, mas sinastria pode ser entre mãe e filho, filho e mãe, qualquer pessoa, para você entender quem é aquela pessoa, onde que está o problema, como que você pode agir com ela. É muito bacana fazer sinastria, né? Então, assim, existem muitos recursos, né? Através da radiestesia, para você verificar se existem coisas kármicas muito densas entre você e seus filhos, e a gente pode limpar, pode fazer os cortes, não é? Pode transmutar esta energia de várias formas. Então, busquem apoio nas terapias holísticas. Busquem apoio. Busquem apoio na psicologia,
né? E busquem apoio espiritual. Isso fará com que a sua trajetória como mãe, porque é uma trajetória, né, gente? Até o final da vida, uma vez mãe para sempre. É uma etapa da vida que só tem começo, não é? E enquanto estivermos nessa matéria, estaremos no papel de mãe. A hora que desencarnar o filho ou você, um que desencarnar, tornamos-nos espíritos amigos, não é? A Ana Cristina comentando aqui que ela buscou curar a ancestralidade feminina, e isso através tanto da radiestesia, que pode fazer isso, quanto hoje nós temos a, como é que chama? Constelação familiar, né? O próprio reiki para o passado e várias outras coisas. Quando você cura dentro de você, isso foi outra coisa que eu aprendi. Muitos dos conflitos que eu tive com as minhas filhas foram coisas mal resolvidas dentro de mim. De mim comigo, de mim com o feminino, de mim com as minhas ancestrais, mãe, vó, avó, bisavó. Teve uma determinada situação que eu cheguei até a 5ª geração que eu estava repetindo um padrão e eu estou curando também, em processo, porque todos nós vivemos em processo, porque tudo é processo, gente. Então não é assim, pari, sou mãe, tá ali, você só começou, né? E é um processo que a gente vai curando pela vida fora. Então, a todas as mães que estão me ouvindo, a todas as pessoas que estão exercitando a maternidade de alguma forma, né? Não só no corpo feminino, muitos homens exercitam o arquétipo maternal, porque a evolução, ela não é dual, a evolução se dá quando alcançamos a unidade. Homens e mulheres podem desenvolver o aspecto maternal, assim como homens e mulheres podem desenvolver o aspecto paternal. Eu que criei as minhas filhas sozinha, sem a presença do pai delas, porque sempre se fez ausente, muitas vezes eu tive que exercer o papel do pai, né? Muitas vezes eu tive que exercer o papel do pai. E é um desafio. Só que é legal quando você tem o autoconhecimento, né? Isso que nós falamos do autocuidado, de saber que papel você está exercendo naquele momento por necessidade, mas quem realmente você é. São coisas diferentes. Eu sou, na minha natureza, eu sou muito maternal. Eu sou cuidadora, eu tenho essa coisa da canceriana, né? Meu destino é o 6, eu sou muito assim. Mas como eu sei disso, mas há momentos em que o aspecto yang, né? A energia de Saturno, que graças a Deus eu tenho muito forte em mim também, né? Então você tem que exercer aquele papel e depois você volta para a sua natureza. Para isso você tem que ter humildade de se aceitar humana, aceitar aprendiz em processo de, ok? E para a gente finalizar, né, eu trouxe um poema de Gibran, que é um dos poetas, ele é um poeta libanês que viveu no século XIX, que eu amo profundamente. Gibran, para mim, é tudo. E um poema até muito comum, mas que eu acho que toda mãe tinha que sair da maternidade com ele. Tinha que, depois desse poema, tinha que tatuar na testa da gente no dia que a gente ganhasse filho, na hora que a gente se destina a cuidar, não é? Seja de quem for, porque existem muitos jeitos de se exercitar a maternidade. Então eu vou encerrar a live de hoje. Em um momento, em outra live, eu queria fazer uma reflexão sobre esse poema, porque cada frase dele dá uma live. Olha que coisa mais linda. Então, do livro O Profeta, né, de Khalil Gibran. Teus filhos não são teus filhos. São filhos e filhas da vida desejosa de si mesma. E mesmo que estejam contigo, não te pertencem. Eles vêm através de ti,
mas não de ti. Você pode dar-lhes amor, mas não seus pensamentos, pois eles têm seus próprios pensamentos. Vocês podem abrigar seus corpos, mas nunca suas almas, pois as suas almas vivem na casa do amanhã, que vocês não podem visitar, nem mesmo em sonhos. Vocês podem lutar para ser como eles, mas não tentem torná-los semelhantes a ti, porque a vida não retrocede, nem se detém no passado. Vocês são o arco de onde seus filhos são lançados como flechas vivas. O arqueiro vê o alvo e o seu poder de arqueiro encaminha suas flechas. Que o seu poder, que o poder divino, possam levar as suas flechas rápido e longe. Deixe que o seu arco se incline para a felicidade, pois mesmo enquanto ama a flecha que voa, ele também ama o arco que é firme. Então é isso, queridos, nesse dia, todas as mães, todas aquelas que desejam ser mães, todas as mães que são pais, todas as mães de animais, de plantas, de pessoas. Eu desejo um dia de muita reflexão, de muita aceitação. Aceitem-se humanas, não se cobrem tanto. Se permitam viver na luz e buscar na luz a força que nós precisamos para exercer essa tarefa tão linda. Eu hoje sou uma mãe muito realizada, que além de mãe já sou avó de 3 pessoas incríveis. E hoje eu olho para trás e vejo que tudo valeu a pena. Todo sofrimento, todo aprendizado valeu a pena. E só tenho muita gratidão pela minha mãe, por todas as mulheres incríveis que me antecederam e pelas mulheres incríveis que estão vindo através de mim para o mundo. Desejo a vocês um dia de muita paz e luz. Desfrutem bastante da oportunidade da maternidade nesta encarnação. E fiquem com Deus.